Olá a todos, meu nome é Regiane. Este é um trabalho de conclusão de curso da Universidade, da Faculdade de Candeias e do curso de Pedagogia, licenciatura em Pedagogia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter proporcionado chegar até aqui. Quero agradecer à minha família, aos meus amigos e todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para que eu concluísse esse curso, né? Esse trabalho acontecesse. Quero saudar a banca, obrigada a todos, ao professor, mestre, orientador Reinaldo. Quero agradecer ao Carlinhos, professor especialista. Muito obrigada, Carlinhos. Já é a segunda vez que você me examina. Quando eu soube que você ia fazer parte da banca, fiquei assim muito, muito feliz. A professora mestre Eliene, muito obrigada, Eliene, por você se dispor a estar aí nos ouvindo, né, nos avaliando. O meu tema é disciplina positiva, a aplicabilidade em sala de aula. Eu escolhi esse tema já faz muitos anos que eu escolhi esse tema. Eu agora, no contexto escolar, eu escolhi pela necessidade de se discutir novos métodos de disciplina na sala de aula, né? Que novos métodos para que nós professores possamos lidar com os comportamentos desafiadores, já que os métodos tradicionais não têm tanta eficiência assim. Se tivesse, não teríamos tantos comportamentos, né, maus comportamentos, tantos desafios. Bom, eu conheci a disciplina positiva há mais de 10 anos, quando, na verdade, tive meu filho e eu não queria educá-lo da maneira tradicional, mas eu queria educá-lo. Eu falei, não, eu não quero, dentro da minha casa, violência, não quero nada de palmada, nada de castigo, mas eu quero educar. Como vou fazer isso? Não sei como. Eu estava enraizado dentro de mim aquela maneira tradicional na qual eu fui criada, na qual eu sempre presenciei outras pessoas. Na escola, eu sofri abusos por parte de professores também, na época. Então, eu não queria aquilo para a vida do meu filho. E me deparei com a disciplina positiva, com as ferramentas, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Foi muito difícil, né? Não é simples a gente falar assim, eu não vou fazer tal coisa e eu vou aplicar disciplina positiva. Eu não quero. Não é assim. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que entender como funciona. Depois que você aprende, aí se torna mais assim, é esclarecedor, né? Mas na verdade a educação não é fácil, né? A educação não é fácil. Mas a gente precisa mesmo estar buscando sempre o melhor. E no contexto escolar, quando eu fiz o curso de pedagogia, eu falei, não, eu acho que sim, se funciona em casa, então deve funcionar na escola também. Tem que funcionar na escola. Porque o que eu passei, eu não quero. Eu acho que o aluno nenhum tem que passar. Então, procurei leituras que falassem a respeito, isso desde quando eu comecei a fazer o curso. E aí eu me deparei com algumas leituras, né, sobre disciplina positiva, que eu já havia lido o livro de Jane Nelson, que é uma autora que eu vou falar mais à frente, sobre disciplina positiva, que foi o primeiro livro que ela publicou. E me deparei com esse, Disciplina Positiva em Sala de Aula, que é focado mesmo para a sala de aula. É um livro assim muito bom, todo professor deveria ler. Me deparei com esse parece um baralho, né? Aqui tem 52 estratégias para que o professor ele lide com as situações desafiadoras em sala de aula. E são estratégias que dá muito certo, muito, muito, muito certo mesmo. E aí li essas literaturas, li outras também, né? Bom, disciplina positiva. O que é disciplina? Quando eu me deparei com esse nome, disciplina, eu falei, não, disciplina a gente já sabe. Então as pessoas têm aquela maneira assim de errônea, errada, em o conceito, né, tradicional sobre disciplina. Que disciplina
colocar de castigo, disciplina é agredir. Então, na verdade, disciplina, a palavra disciplina, a origem dela quer dizer aprendente, né, que busca conhecimento. Olha que bacana, a palavra disciplina significa aprendente, que busca conhecimento. Então, não tem nada a ver com punições, né? Disciplinar, ensinar, isso não tem nada a ver com punições, não tem nada a ver com recompensas, né? Então, é um conceito totalmente diferente do que as pessoas têm quando se fala sobre disciplina. Essa abordagem toda de disciplina positiva começou com Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, dois médicos, psicólogos, autores, terapeutas de familiar, vienenses, né? Eles, no comecinho do século passado, eles já tinham uma ideia muito além do seu tempo. Eles falavam muito sobre igualdade entre pessoas, homens e mulheres, igualdade entre crianças e adultos, igualdade entre etnias. Então, naquela época foi foi uma novidade, né? Imagina você falar sobre igualdade no século passado. Se hoje ainda é uma novidade, porque hoje nós ainda falamos sobre igualdade. Então imagina no século passado. Eles escreveram um livro chamado Children the Challenge, Crianças, o Desafio. E nesse livro eles abordam comportamentos desafiadores das crianças. E existem vários questionamentos de pais, educadores, perguntando como eu lido com esses comportamentos. E eles decidiram ir além dos comportamentos. Eles decidiram pesquisar, estudar o que está por trás destes comportamentos e chegar à conclusão do que todas as crianças querem. Eles disseram o seguinte, que as crianças querem se sentir pertencentes, se sentir importantes. E quem não quer se sentir pertencente? Nós adultos queremos, né, se sentir pertencentes, nos sentir importantes. Então, essa foi a conclusão deles, né? E depois, a doutora Jane Nelson, em 1981, ela lançou o livro chamado Disciplina Positiva. Esse livro ele foi publicado em 50 países e a disciplina ela foi a primeira pessoa a vir com o termo disciplina positiva. O Adler e Dreikurs, eles apresentaram a abordagem, mas o nome disciplina positiva foi a doutora Jane Nelson. Esse livro é baseado nos ensinamentos dos dois médicos, né? E a doutora Jane Nelson, hoje ela tem 82 anos, ela é viva, graças a Deus. Ela é mãe de 7 filhos, tem 22 netos, 3 bisnetos, é doutora, é terapeuta familiar, psicóloga. Então, ela entende muito de criança. Então, os livros sobre disciplina positiva, todos que nós conhecemos até agora, partiu da doutora Jane Nelson. E na Europa, nos Estados Unidos, a disciplina positiva é muito difundido, né? No Brasil, pelas minhas pesquisas, minhas leituras, há pouco tempo ele veio para cá. Então, já tem algumas escolas no Brasil que adotaram o método, né? Mas nos Estados Unidos, eles já utilizam esse método já faz muito tempo. Inclusive, os príncipes, o príncipe William, a duquesa Kate Middleton, elas leram, eles estão lendo esse livro aqui, leram, né? E Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos e aplicando na educação dos filhos. Olha que bacana. Então, a disciplina positiva, ela foca na solução do problema, ela não foca no problema. Ou seja, o aluno, ele deixou de fazer a lição de casa.
Ah, eu vou punir o aluno vai ficar sem recreio. Eu estou focando no problema. Mas a disciplina positiva não. Ela busca a raiz do problema. Por que ele não está fazendo a lição de casa? Como nós podemos resolver isso? Vamos resolver essa situação. Então, o professor, ele foca na solução, ele busca solucionar o problema. E ela não propõe buscar a perfeição da criança, não. Muito pelo contrário, a disciplina positiva vê os erros como oportunidade para aprender, ao invés de impedir com que a criança erre ou punir a criança pelos erros. Não, mas ela propõe que a criança aprenda com os erros, né? Ela instrumentaliza, ela fornece para a gente ferramentas que nos ajudam a lidar com os comportamentos desafiadores do dia a dia. Tem 7 percepções na DP, a gente chama de DP, né? Que é muito interessante, que essas percepções que o professor ele pode ajudar o aluno a desenvolver. A primeira percepção, eu sou capaz. Como o professor, ele olha para o aluno, o aluno, por exemplo, ele fez uma conta, ele conseguiu fazer uma conta. Como o professor vai olhar para aquele aluno, né? O aluno, ele conseguiu resolver um problema, não estou falando só de problema matemático, resolver um problema em sala de aula, com autonomia. Como um professor vai olhar para um aluno, para aquele aluno, né? Então, esse sentimento de eu sou capaz de fazer, né? Que o professor ele precisa desenvolver no aluno em sala de aula. A segunda percepção é eu contribuo. Então, aquela coisa de você dar uma obrigação para um aluno em sala de aula, mas não é dar uma obrigação para um aluno, você tem vários alunos. Então, é interessante o quê? O professor, ele distribui tarefas, né? E você imagina a criança, ela tem uma responsabilidade, ela consegue fazer aquilo, né? Você coloca um aluno para ir buscar tal coisa, um aluno para recolher o livro num dia, um aluno para ajudar a organizar as cadeiras, um outro, né? Então você distribui tarefas, mesmo que você não consegue distribuir tarefa para todos, você pode fazer um rodízio. O aluno ele consegue se sentir que ele contribui ali, ele passa a ter o sentimento de, poxa, eu contribuo com a minha turma, eu sou capaz de fazer isso, e desenvolve um senso de autonomia, de responsabilidade. A próxima percepção é o poder pessoal. O sentimento de conseguir o que deseja sem precisar espernear, sem precisar ter mau comportamento por isso, né? Apenas pelo bom comportamento, você sentir que você conseguiu aquilo que você quis. Então, desenvolver no aluno um sentimento de poder pessoal. Ele entender que ele não precisa ter certos comportamentos negativos para conseguir o seu objetivo. Então, ela propõe que o professor também ajude o aluno a desenvolver essa percepção. Outra percepção que o professor precisa, né, ter e ajudar o aluno a aprender a lidar e ajudar o aluno a desenvolver é o autocontrole. Primeiramente, temos que ter em mente que não tem como você exigir autocontrole de uma criança pequena. Até porque o cérebro, a parte do cérebro dela, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole, não está desenvolvido. Inclusive, pesquisas, estudos apontam que essa parte do cérebro, ela só é desenvolvida em mulheres a partir de com 21 anos e em homens com 25 anos. Então, é um processo até chegar, né, o desenvolvimento total dessa parte do cérebro. Então, como que você vai exigir um autocontrole de uma criança? Fico meio assim, né, porque tem pessoas aí com 30, 40 anos que não tem autocontrole nenhum. Mas é ciências, né, é estudo. Então, eu confio, eu acredito.
Enfim, uma criança, quando, principalmente os da educação infantil, eles não têm como ter autocontrole, não é deles. Isso não é porque eles querem, eles estão mal comportados. Como o professor vai lidar com isso em sala de aula? Então, o professor tem que fazer redirecionar, dar algo útil para a criança fazer, né? Ao invés de ficar, você vai para o cantinho do pensamento, você vai, né? Vou te pôr de castigo, isso, aquilo, não. Você vai ter uma outra estratégia, porque isso não vai resolver. A criança nessa idade não pensa. Então, a disciplina positiva, ela não diz que você tem que deixar a criança fazer o que quer, né? Mas ela aponta outras ferramentas. Então, essa habilidade de autocontrole, o professor, ele precisa ter em mente o que é o comportamento adequado para a idade e o que não é. E, na medida ali do entendimento dele, ele vai redirecionar a criança de acordo com a idade, né? Então, é uma percepção que todos têm que ter, precisa ter. Ajudar a criança a lidar com aquele sentimento de frustração, né? Uma criança está frustrada, vou ajudar aquela criança, né, com aquele sentimento de frustração, redirecionando, conversando, enfim, tem várias ferramentas. Não dá para falar tudo aqui agora. Bom, assim, a outra percepção é: eu posso trabalhar em grupo, eu posso conviver em grupo, eu contribuo para o meu grupo. Então, desenvolver no aluno. Quando o professor ele procura desenvolver as outras percepções, o aluno ele passa a sentir que ele pertence àquele grupo, ele é essencial naquele grupo, é importante naquele grupo. Então, é uma percepção que vai se desenvolvendo ao passar dos dias, ao passar dos meses, ao longo da caminhada ali, no dia a dia escolar. A outra percepção é: eu entendo como o meu comportamento afeta a outras pessoas. Então, o aluno, ele precisa entender como o comportamento afeta, né? O mau comportamento afeta os colegas, afeta o professor. Então, esse entendimento que precisa, né, que o aluno precisa ter e que o professor precisa fazer com que o aluno tenha, certo? E a disciplina positiva, ela, mais uma vez, eu quero dizer que ela traz ferramentas para que o professor aprenda a lidar com essa situação e a desenvolver essas percepções no aluno e em si mesmo, né? A minha experiência na educação, no estágio, foi muito importante para eu colocar em prática aquilo que eu aprendi nos livros sobre disciplina positiva, sobre as ferramentas, colocar em prática as ferramentas na sala de aula. E assim, eu tive resultados assim, muito positivos na educação infantil. Mas eu me lembro, assim, numa sala de aula do segundo ano do ensino fundamental, onde eu tive mais problemas. Quando eu cheguei, eu até apanhei, teve crianças que me agrediam. E eu fiz o meu estágio naquele lugar, usando as ferramentas da disciplina positiva. Conversei com a professora, falei com ela, pedi permissão. E o tempo que eu fiquei lá, nenhum aluno ficou de castigo, nenhum aluno ficou sem recreio. E eu consegui fazer, né, usando as ferramentas, com que todos os alunos fizessem atividades, coisas que nos primeiros dias eles não estavam fazendo. Tinha aluno que dormia na sala, não fazia atividade. Outros alunos também não faziam também. Eu fui olhar o caderno, não tinha muita coisa no caderno. E isso já praticamente no final do ano. E eu consegui, o tempo que eu fiquei lá até o último dia, com que todos os alunos fizessem todas as atividades, melhorar seu comportamento, mas também eu mudei a dinâmica da sala completamente. Inclusive, eu mudei até a forma que as cadeiras ficavam.
a maneira que você posiciona as carteiras no lugar, a maneira, a dinâmica da sala ali conta muito. É incrível. A gente pensa que não, mas tudo isso é, conta para que a aula seja uma aula mais leve, mais dinâmica, para que o aluno ele se sinta mais motivado. Então, eu saí desconstruindo tudo que eu cheguei. Quando eu cheguei, eu pedi permissão para a professora e eu desconstruí tudo naquela sala. E deu, assim, um resultado muito, muito, muito positivo. Demais. Os alunos, eu havia dito, né, passaram a fazer as atividades todas, se sentiram mais motivados. Eu fiquei tão feliz quando eu via a carinha de... Tinha uns alunos, né, com mais dificuldade, e assim, esses alunos, eles... Eu senti uma baixa estima muito grande neles quando eu cheguei. E eu mostrei para eles que eles eram capazes, eles conseguiam fazer sim a atividade, sim. E realmente foi assim, algo incrível, porque a partir do momento que eles começaram a se sentir capazes, eles mesmos começaram a ter autonomia de sentar, pegar o lápis, pegar o caderno e sabe, não enxergava de longe, colocava a carteira perto do quadro, fazia as atividades, não tinham vergonha de chegar em mim e pedir ajuda, sabe? Então, assim, foi muito, né? Foi maravilhoso. E, inclusive, houve a mudança de comportamento. Uns alunos que tinham lá muito difíceis, com um histórico familiar muito pesado, assim, já passaram por coisas que eu a vida inteira não passei e eles tão pequenininhos já passaram. E traz aquela carga ruim de casa, aquela carga negativa. E o aluno ele quer conversar, ele quer desabafar. E eu ouvi aquelas crianças, sabe? Eu ouvi cada uma daquelas crianças que queriam desabafar. E foi, sabe, assim, foi maravilhoso. Eu coloquei em prática as ferramentas da disciplina positiva na sala de aula e eu consegui o que o professor o ano inteiro não conseguiu. Assim, em tão pouco tempo. Agora você imagina o professor ele colocar em prática essas ferramentas desde o começo do ano. Hoje existe uma necessidade de se discutir o tema, porque o professor está cansado, o professor está estressado e não é fácil lidar com muitos alunos numa sala de aula, 20, 30 alunos, até mais, com vários tipos de comportamentos diferentes, crianças especiais. Então tá ali né? Aí acaba sobrecarregando o professor. Então a disciplina positiva ela veio para ajudar, né? Ela veio trazendo ferramentas para tornar a profissão do professor mais fácil, mais alegre, mais leve, entende? Então assim, por isso que eu quis trazer esse tema, né? Não é fácil desconstruir toda uma cultura de práticas punitivas, onde tudo é resolvido com castigos, com gritos, com punições, com ameaças. Quando o professor ele entra numa disputa de poder com o aluno, é muito desgastante, é um desgaste muito grande. Então, é muito mais fácil você usar uma abordagem diferente. Primeiro você se conecta ao seu aluno, você faz com que o seu aluno, entre você e o teu aluno, haja uma conexão, para quando você for corrigir aquela criança por algum comportamento desafiador, diferente, ele poder confiar em você, ele saber que aquilo ali, você está falando aquilo ali porque você quer o bem dele, né? Você pode apresentar uma outra forma, você pode mostrar para o aluno que ele pode agir de uma outra maneira que não seja daquela, que ele pode conseguir o que ele quer agindo, fazendo coisas boas, fazendo, né? Então, é uma construção diária.
Não é porque o seu aluno ele veio de casa assim que você é obrigada a, a ficar enfrentando isso na sala de aula. A gente tem uma cultura onde muitas pessoas falam professor não tem obrigação de educar filho de ninguém. Na verdade, obrigação não tem. Mas você vai dizer, o que você vai fazer? Você vai passar um ano com aquela criança fazendo o que quer na sala, sem regras? Não, né? Então o jeito é você fazer o quê? Você dá para aquele aluno o que ele não tem na casa dele. Ele não é ouvido em casa, você vai ouvir o aluno. Ele não tem regras em casa, você vai apresentar as regras para ele, desde que as regras sejam justas, de acordo com a idade. Muitas vezes essas regras podem ser definidas numa reunião de classe, em eles mesmos definir as regras ali, e é muito mais fácil para eles cumprirem se eles participarem das decisões em sala de aula. O aluno, ele muitas vezes ele pode se sentir importante, né, coisas que de repente em casa não se sente, ele não tem essa devida importância. Então, assim, são coisas pequenas que no dia a dia vai fazer uma grande diferença dentro da sala de aula, ali no contexto escolar. Então, é muito importante que haja uma reflexão em relação a esse tema, que é um tema assim enorme, um tema vasto, que deveria ser muito discutido. É preciso a escola que resolve aderir à disciplina positiva, precisa ler, precisa oferecer aos professores ali uma vez por mês reuniões para se discutir a respeito do assunto. Então, tem todo ali um processo. Então, mas que vale muito a pena, que trago resultados muito positivos a muitas escolas, né? Ou seja, professores mais motivados, professores menos estressados, alunos motivados, alunos com autonomia de resolução de problemas em sala de aula. Você imagina você ter um aluno que ele tem autonomia, ele consegue resolver os problemas interpessoais ali. Já é mais assim uma preocupação a menos para o professor. Então, tudo isso a disciplina positiva ela oferece como ferramenta. Então, muito obrigada aí, e eu espero poder um dia estar dando aí uma palestra para profissionais aí da educação sobre o assunto de uma maneira mais profunda, efetiva, né? Que eu tenha mais tempo para falar tudo sobre o tema. E muito obrigada aí por tudo.